Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o pastor Elarneras, pastor da Igreja Metodista Pentecostal, no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta de Alfor Roxo e na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as revistas de adulto da CPAD, lições bíblicas, e estamos no primeiro trimestre do ano 2025. O título do trimestre, do assunto do trimestre, é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Então nós vamos estudar hoje a lição de número 10, a lição de número 10, o pecado corrompeu a natureza humana. Vamos lá. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3, 23. Verdade prática. O pecado é um elemento real na vida de todas as pessoas desde o ventre materno. Leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis 3, versículos 1, 6 e 7 e Romanos capítulo 5, versículo 12 e 14. Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta de todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Agora Romanos 5. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Preste muita atenção nesse versículo de número 12 de Romanos 5, que é um dos versículos principais da lição. Introdução. O ser humano, criado em santidade e em imagem de Deus, foi corrompido pelo pecado, de tal modo que somente em Cristo é possível a sua restauração a Deus. O capítulo 3 de Gênesis relata como o pecado entrou na humanidade, e Romanos 5, o apóstolo Paulo mostra a extensão desta corrupção em todos os seres humanos. A presente lição pretende mostrar a origem e a dimensão do pecado na humanidade e refutar, à luz da Bíblia, as principais crenças inadequadas. Então, como lembrando, irmãos, nós estamos estudando apologética, defesa da fé cristã. Como estudamos na primeira lição, estamos aprendendo primeiro para nós, para reafirmar, confirmar, entender o que nós cremos. E, em segundo lugar, não menos importante, para também, como a palavra de Deus diz, mostrar, relatar a quem nos perguntar a razão da nossa fé. Ou seja, quando alguém nos trouxer algo diferente daquilo que cremos, e que nós sabemos que aquilo que ele está falando, que essa pessoa está falando, que esse grupo está falando, é contrário à palavra de Deus, possamos ter a base bíblica para refutar esses argumentos e mostrar para eles a verdade bíblica. É por isso que estamos aprendendo aqui. Então, nós estudamos vários tipos de ensinamentos errados. Primeiro, nós até aprendemos, o irmão pode prestar atenção que cada lição que foi estudada, que primeiro o pastor Ezequiel Soares, que é o autor das lições desse trimestre, ele nos apresenta razões bíblicas, versículos bíblicos para aquela doutrina. A Trindade, ele apresenta os versículos bíblicos na Bíblia que mostram a Trindade. Depois ele mostra algumas decisões de concílios e depois mostra os falsos ensinamentos do dia de hoje. Jesus 100% homem, 100% Deus, todas aquelas doutrinas. Depois, semana passada, o Espírito Santo. E agora nós vamos estudar aqui sobre a questão do pecado que corrompeu a natureza humana. E ainda hoje persistem grupos não só
fora da igreja, mas às vezes até dentro da igreja, e às vezes, muitas vezes, dentro da igreja, por falta de conhecimento bíblico e teológico. Ele vai falar disso aqui na lição em algum momento. Então vamos prestar bastante atenção nesse estudo para podermos entender bem esta ação. A doutrina bíblica do pecado e sua extensão, isso aqui nós vamos, a primeira divisão da lição. A primeira subdivisão é o autor do pecado. Quem é o autor do pecado? Então ele cita Gênesis capítulo 3, versículo 2, que é a nossa leitura bíblica. Em casa nós acabamos de ler, mas eu vou ler de novo. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim, não comereis de toda a árvore do jardim? E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então vamos lá. Adão podia comer livremente de toda a árvore do jardim, mas foi advertido para não comer da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. A Bíblia nos conta que o autor do pecado, a serpente que enganou Eva, é o próprio diabo e Satanás, a antiga serpente, como está em Apocalipse 12, versículo 9. Então vamos aqui ao estudo bíblico, vamos já começar aqui lendo um texto bíblico aqui, né? Já lemos o da lição, mas vamos ler agora Apocalipse 12, 9. Provavelmente nessa lição nós leremos bastante versículos que serão importantes para o nosso entendimento. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e seus anjos foram lançados com ele. A antiga serpente, o maior dos demônios, era originalmente o querubim ungido, perfeito em sabedoria e formosura, que se rebelou contra Deus e foi expulso do céu. Aí ele cita Ezequiel 28, de 12 a 15, Isaías 14, de 12 a 15. Com sua queda, vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião, uma parte deles continua em prisão. Essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A intromissão da serpente no jardim já era o querubim expulso agindo por meio dela. Assim o pecado não teve a sua origem no Éden. Então um assunto assim um pouco complexo, mas vamos entrar aqui. Então aqui estamos vendo a origem do pecado, a origem do mal. O mal aqui é o pecado, o mal, sendo introduzido no mundo através da queda de Adão e Eva. Ele vai dizer ainda daqui a pouco nos pontos seguintes, mas já estamos um pouco antecipando porque um ponto leva ao outro. Mas antes que o pecado fosse introduzido no mundo, Deus, e aí é a maneira que nós cremos, existem pessoas que creem diferente. Quando que aquele que era o querubim ungido, como está citado aqui, ou a estrela da manhã, que do latim é a palavra Lúcifer, mas depois a gente faz um comentário sobre isso, que estava lá, um dos principais anjos do Senhor, se corrompeu, quis ser maior do que Deus, então foi expulso do céu e com ele ainda conseguiu arrebanhar alguns anjos que também foram expulsos com ele. Cremos que isso foi antes da criação do mundo. Há aqueles que creem que foi depois da criação do mundo. Mas isso não é um detalhe apenas. Dito isso, Deus veio, criou o homem, a sua imagem e semelhança. Toma conta de tudo que ele criou. Satanás vem então tentar o homem. E aí já vamos dar um pequeno toque de uma coisa importante. Tanto os anjos como os homens foram dotados de livre-arbítrio. Pastor, livre-arbítrio é liberdade para pecar? Não. Livre-arbítrio é liberdade para escolher. Deus, a Bíblia diz claramente, ele não tenta ninguém. O homem que é tentado, é engodado, enganado, como aconteceu com Adão e Eva,
e aí cai no pecado. Então veja bem, meu amado irmão, Deus dotou os anjos de livre-arbítrio e, infelizmente, um grupo deles caiu. Outros, mesmo com livre-arbítrio, permaneceram e permanecem até hoje e para sempre fiéis ao Senhor. Esse que caiu veio até a terra incorporando a serpente. Um animal falava, Adão e Eva não se comunicavam com animais, não existia isso. Naquele momento, o diabo se incorporou na serpente e ali enganou Adão e Eva com as palavras que disse. Adão e Eva pecaram e o pecado entrou no mundo. Esta é a maneira que cremos. Então a primeira coisa que queremos desmitificar, inclusive com alguns hoje teóricos liberais que pregam que Deus é o autor do mal. Deus é o autor do mal. Não, Deus não é o autor do mal. O mal nasceu no coração do anjo de luz, que se transformou no Satanás, diabo e tantos outros nomes a qual são dados a ele, que veio então a introduzir o pecado no mundo, e o pecado foi introduzido pelo diabo. Como Deus deu livre-arbítrio, Adão e Eva poderiam escolher não fazê-lo, mas escolheram fazê-lo. Vai ter a continuação aqui, a gente vai poder ir mais um profundo neste assunto. Um pequeno detalhe aqui, também importante. Estou até lendo alguma coisa antes, a gente se prepara para dar a lição. Então, eu li sobre vários assuntos. Então, muitos pais da igreja entendem que Isaías 14 e Ezequiel 28 relatam figuradamente a queda de Satanás, embora sejam textos literais para o rei de Babilônia, Isaías, e para o rei de Tiro, em Ezequiel. Os reformadores, em quase sua maioria, não entenderam assim. Nós, da linha dispensacionalista, entendemos que sim, tanto Isaías como 14, como Ezequiel 28, são um texto que figuradamente falam da queda do diabo. Por isso, aqui o pastor Ezequiel Soares cita os dois textos falando da sua expulsão do céu, Isaías 14, 12 a 17, e também o querubim ungido em Ezequiel 28, de 12 a 15. Nós vamos seguir aqui e a gente vai terminando aqui os textos para poder falar. Existe uma questão aqui dos demônios, mas não vamos falar lá. Não, aliás, não vamos falar aqui logo. Não, faltou essa parte aqui. Eu gostaria de explicar aqui. Diz aqui no ponto. Vamos estender um pouco nesse ponto, mas é importante. Com sua queda vieram com ele os anjos que aderiram à rebelião. Já disse isso, né? Satanás, o anjo de luz lá, pecou, Deus expulsou do céu. Vou até ter o texto aqui que é mais prático para o irmão entender. 2 Pedro 2, 4. Pastor, há consenso teológico nesses textos? Não, meu amado irmão. Alguns interpretam de uma maneira, outros interpretam de outra. Estamos aqui explicando segundo a forma a qual lemos, estudamos e entendemos. Pré-tribulacionismo, perminismo, dispensacionalismo e outras coisas mais. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. Então, quando ele diz aqui, ele diz, essa é uma possível explicação para a origem dos demônios. A Bíblia fala em demônios, isso é claro, não há como dizer que nos demônios não existem. Jesus expulsou demônios, os discípulos expulsaram demônios, tanto nos evangelhos, principalmente nos sinóticos, há vários exemplos disso. Jesus, inclusive, disse lá, sinais seguirão os que querem meu nome, expulsarão demônios, curarão pessoas. E no relato de Atos aparece também expulsão de demônios e tudo isso. Quer dizer, existem. Agora, qual a origem? Não temos uma explicação, tudo vão ser ilações que vamos entender. E aqui ele diz, pode ser uma explicação. Esses anjos que caíram com
vamos colocar assim, desta maneira, Lúcifer, né, o anjo de luz, caiu lá no início, que ele deixou de ser luz, porque deixou de ser anjo de luz, Satanás, o diabo. Quando caíram com ele, então essa é uma possível origem dos demônios, e ficamos com essa interpretação também. Agora vamos para a segunda subdivisão. Foram abertos os olhos de ambos. Também esse texto faz parte aqui da nossa leitura bíblica em classe. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus e cozeram folhas da figueira e fizeram para si aventais. Quando o casal comeu do fruto proibido, ambos perceberam que estavam nus, envergonharam-se e procuraram se esconder da presença de Deus. Esse é o relato de Gênesis 3, 7 e 8. Era a ruptura imediata da comunhão com o Criador. É a morte espiritual, pois morte significa separação. Vamos aqui, nós estamos lendo bastante texto, mas é para poder... Eu gosto sempre de falar, meu amado irmão, que, pastor, essas coisas saem da cabeça do pastor Ezequiel Soares, ou enfim, não. Ele dá textos bíblicos. E aí você pode ler e tentar entendê-los. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e vosso Deus, e vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Ou seja, o pecado também significa separação, morte espiritual. O pecado separa o ser humano de Deus. Nessa ocasião, ainda no Éden, Deus anunciou a vinda do Redentor, é o proto-evangelho, 3,15, a semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. E em seguida pronunciou a sentença do casal, que era a questão da Eva, a partir dali, dar à luz com dores, e a Adão, do suor do seu rosto, ter o seu pão cotidiano. E a sua posteridade, não só para eles, mas para a posteridade também depois deles, porque, como estamos vendo aqui claramente, vamos ver na lição, todos nós herdamos o pecado de Adão e Eva. Depois tem que ter explicação sobre isso também, para entender melhor, mas isso é a realidade bíblica. Foi por causa dessa desobediência que o pecado entrou no mundo e com ele a morte. Romanos 5,12, que eu disse para os irmãos quando li na leitura bíblica em classe, era um texto dos mais importantes da lição. Esse desastre é conhecido como a queda da humanidade. Então, segundo ponto, continua o primeiro. Quando eles comeram daquele fruto, e veja bem, meu amado irmão, olha o que diz o versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore é boa para se comer, agradável aos olhos. Então parece que ela, se olha assim, em princípio, porque era apetitosa. Tem gente até que coloca como se fosse maçã. A Bíblia não fala maçã, não pode dizer maçã. Uma flor vermelha, bonita. Mas veja bem o que se segue. E a árvore desejada de dar o entendimento. Que foi aí que Satanás enganou. Vocês vão ser igual a Deus. Deus está querendo que vocês não comam porque ele está escondendo alguma coisa de vocês. E o pecado é a desobediência a Deus. Foi apresentado a eles. Se vocês comerem, vocês morrem, porque vocês estarão desobedecendo a Deus. E eles desobedeceram a Deus, e aí o pecado... Não morreram imediatamente? Não. Mas eles foram criados com o projeto de Deus, sem pecado, para viver eternamente. Mas com o pecado, sim, aí vem a morte, que não só foi para eles, mas passou para a sua posteridade, como diz aqui. E foi neste momento que o pecado entrou no mundo. Até então não havia pecado, até então tudo era perfeito, porque a Bíblia diz, em Gênesis capítulo 1, que tudo que Deus criou é bom, era maravilhoso. Agora vamos para a consequência da queda no Éden. O pecado trouxe consequências, e a gente tem que estudar isso bem estudado. A Bíblia não mostra como essa transmissão do pecado de Adão passou a todos os humanos, mas afirma a sua realidade. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Essa é a revelação mais contundente sobre como a transgressão passou para toda a humanidade. Esse pensamento é reiterado mais adiante. Então, como eu disse, lá ao ler, novamente eu digo, é um versículo principal, como diz aqui, é a afirmação mais contundente. Então, repetindo, assim como por um homem, aqui ele está falando do pecado de Adão, logicamente foi Adão e Eva, o pecado entrou no mundo. Não havia pecado até então. E a partir daí,
todos os que descenderam de Adão e Eva também herdaram o pecado. Ele chega a dizer lá em Romanos que, teoricamente, e aí, o texto que nós lemos aqui, teoricamente, na ideia humana, só existe transgressão sem lei. E a lei só veio através de Moisés. Mas acontece que Deus já tinha dado um mandamento. Do que o homem viverá, como diz a Bíblia Sagrada? Viverá da palavra que sai da boca do Senhor. O que o Senhor nos diz, devemos fazer. Não foi só Adão e Eva que foram orientados, outros homens também orientados. Logo depois, Adão e Eva tiveram Abel e Caim. Caim, por causa já desse sentimento pecaminoso que estava sobre o homem, embora ainda naqueles tempos o efeito era menor, os homens viviam 900 e poucos anos, mas Caim ficou desgostoso porque ele trouxe um sacrifício a Deus e Abel, seu irmão, também trouxe, e Deus se agradou do que Abel ofereceu, do que Caim não ofereceu, Deus não se agradou, e Deus, na sua presciência, disse a Caim: olha, cuidado aí, o pecado jaz à porta, cabe a te dominá-lo. Então Deus advertiu a ele: cuidado com o que você está pensando em fazer, cuidado com as ideias que vão vir no seu coração. Ele não deu ouvidos a Deus, assim como Adão e Eva também não deram. Ele acabou assassinando seu irmão, foi amaldiçoado. Isso trouxe um problema para a sua descendência, e depois trouxe um problema na frente, quando a sua descendência se juntou de Sete, e a terra se corrompeu, e Deus teve que destruir aquela humanidade e recomeçar com Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras. Então veja, meu amado irmão, que sempre Deus fala e orienta. Mas aqui o Romano diz que até Moisés, até a lei, todos aqueles que transgrediam, mesmo não cometendo o mesmo pecado que Adão, também estavam condenados, sem lei. Agora, pastor, não houve salvação no Antigo Testamento? Sim, a salvação, ela se dá por crer no proto-evangelho e em todas as outras momentos em que o Senhor relatou que um dia viria o Messias, e esse Messias, ele morreria na cruz para perdoar o pecado de toda a humanidade. Então, aqueles que morreram crendo na vida do Messias, embora não tenha visto ele, porque presta atenção uma coisa comigo, meu amado irmão. Pastor, mas Jesus veio lá no tempo de Maria e José, Jesus veio depois de Salomão, depois de Davi. Meu amado irmão, nós sabemos isso porque temos a Bíblia Sagrada, e foi assim que aconteceu a plenitude dos tempos, como diz Gálatas, mas ninguém sabia quando seria a plenitude dos tempos. Quando as profecias foram dadas, as pessoas esperavam que o Messias viesse resgatar eles. O Messias veio no tempo certo de Deus, mas até então as pessoas esperavam, então ele poderia ter vindo a qualquer momento. Então, se essas pessoas esperavam o Messias, elas esperando, fazendo a vontade do Senhor, cumprindo o seu querer, crendo na sua palavra, essas pessoas também foram salvas. É um assunto um pouco fora da direção, mas estamos fazendo um comentário. Então, o pecado, essa é uma realidade. O pecado entrou no mundo, trouxe a morte, e a morte passou a todos os homens. Vamos para a última subdivisão deste ponto 1. Ponto 1, essa lição é um pouco diferente. Normalmente as lições têm, cada subdivisão tem, divisão tem 3 subdivisões. Nesta lição, a primeira divisão tem 4 subdivisões, e as 2 restantes só tem 2. É uma maneira do autor, dependendo do assunto que ele vai tratar. Então vamos a uma 4ª subdivisão do ponto 1. A extensão do pecado. E aqui tem muitos versículos que a gente precisará ler alguns deles. O pecado se estende a todas as pessoas e corrompeu a sua totalidade, corpo, alma e espírito. Isto aqui é importante lermos, tá? Enquanto eu estou abrindo, eu vou falar alguma coisa. O homem é um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Estudamos isso numa lição passada, quando falamos sobre a pessoa de Jesus e algumas ideias erradas sobre ele. Vamos lá. 2:9 de Romanos, tá?
Presta atenção. Tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Então, vejamos aqui que o pecado, neste versículo, fala que atingiu a alma do homem. Agora vamos em Romanos 8, versículo 10, e diz: e se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. Então, nesse texto, fala que o corpo foi atingido pelos efeitos do pecado. 2 Coríntios 7, 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificamos de toda imundícia da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus, e aqui ele fala do Espírito. Mas também o intelecto, a vontade, segundo Isaías 1,3, Jeremias 17,9, a consciência e a razão, 1 Timóteo 4,2, Tito 1,15, aqui nós vamos ler mais um texto. Eu falo sempre, meu amado, é muito importante, quiçá, que nós aqui lêssemos todos os textos. Pudéssemos ter tempo, mas não há. 4,2 diz: pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo autorizada a sua própria consciência. Então, o pecado, como diz aqui, está na consciência, depois a gente vai falar sobre a razão. Tudo isso diz respeito à extensão dos pés à cabeça, e não se refere à intensidade. O ser humano está incapacitado de conhecer a Deus por seus próprios esforços, mas a imagem de Deus no ser humano caído não foi erradicada, está desfigurada, mas não aniquilada. Então, foi desfigurada a imagem, mas não aniquilada, e vamos ler Tiago 3,9. Aqui há de haver uma importante explicação. Hebreus, Tiago, vamos lá. Tiago 3,9. Diz assim: com ela bendizemos a Deus Pai, com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Isto inclui também o livre-arbítrio, pois os pecadores têm liberdade de escolha. E ele diz, Josué 24,15, quando ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E aí ele vai citar João 7,17, 2 Pedro 3,15, Apocalipse 22,17, aquele que é justo faça a justiça ainda, aquele que é injusto faça a injustiça ainda, ou seja, ele fala aqui do livre-arbítrio. Então eu quero começar e falar principalmente sobre o ser humano estar em capacidade de conhecer a Deus por seus próprios esforços. Cansamos de falar isso na igreja, mas temos que repetir, aproveitando aqui o estudo bíblico, e aqui nós vamos entrar na ideia arminiana e calvinista, mas sem querer debater isto, apenas para colocar uma situação. O calvinismo, ele fala de uma graça irresistível, ou seja, que quando Deus vem para salvar o homem, porque a salvação só vem de Deus, e isso arminianos e calvinistas têm o mesmo pensamento, não é obra humana, não é pensamento humano, não é um jeito humano de ser. Depois nós vamos ver isso aqui no próximo ponto, que será pequeno, mas vai ser trocado de novo, sobre pelagianismo, semi-pelagianismo e algumas outras coisas. Mas, veja bem, meu amado irmão, somos incapazes. A imagem de Deus não foi tirada, mas ela foi desfigurada. Então, como é que nós chegamos a Deus? Pela graça. Nós, arminianos, cremos que é a graça preveniente. Mas essa graça, pastor, ela pode ser resistida ou não. A ideia arminiana, principalmente a ideia arminiana ou wesleyana, existem algumas diferenças no arminianismo clássico, o arminianismo wesleyano, nós somos arminianistas wesleyanos, que pode ser resistida. Podemos citar alguns textos, embora o calvinista vai discutir isso. Nós estamos aqui, não é uma lição sobre o calvinismo, arminianismo diretamente, é uma lição sobre o homem ter herdado o pecado de Adão e tal, comentado o pecado de todo mundo. Mas preste atenção, aquele que estiver em pé, olhe que não cai. E aqui nos mostra o homem tendo o livre-arbítrio. Josué diz: vocês podem escolher, você vai servir o Deus lá de trás do Egito, o Deus do morreu. Agora, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele disse: vocês escolhem. E eu já escolhi a minha parte. Quando Josué morre, aquele povo acaba escolhendo servir aqueles deuses ali de perto. E acaba Deus mandando os juízes
deixando ele ser dominado pelo povo, depois mandando o juízo para o livramento. Ok? E depois, lá em Apocalipse 22, o último capítulo da Bíblia, fala quem for, eu vou até ler aqui bem claramente para os irmãos, há certos textos que é melhor você até ler, para o irmão entender bem, e até você não, está na Bíblia, pastor? Está aqui, o último livro da Bíblia, o último capítulo da Bíblia, é Apocalipse. A minha Bíblia é meio nova, então às vezes é difícil de virar a página, algumas páginas. Vamos lá. 22:17. E o Espírito. Não, nem esse, eu pensei até que ele estava citando esse, ele está citando uma outra parte. Veja bem. E o Espírito e a esposa dizem: vem, quem ouve, diga vem, quem tem sede, vem, quem quiser, tome de graça a água da vida. Mas ainda forte, é até bom ter lido. Veja bem. O Espírito e a esposa dizem: vem. Então, vem, Jesus. Quem ouve, diga vem. Agora, quem tem sede, venha. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Então, fala de livre-arbítrio, quem quiser. O Evangelho está sendo apresentado a todas as pessoas, ou até deveria mais. Hoje, há alguns países onde a perseguição é muito grande, Coreia do Norte e outros, onde é até difícil o Evangelho entrar. Mas, aqui no Brasil, por exemplo, não pode entrar mais ninguém para dizer: nunca ouvi, não sou crente porque nunca... Você nem de igreja, você nem, não, existem igrejas, mais igrejas, e outras igrejas, e crente pregando, pastor, internet. Então todo mundo está ouvindo falar de Jesus. Todo mundo quer Jesus? Não. Quem quer, venha e beba de água, de graça da água da vida. Então, Deus chama todos. Deus não, outra diferença entre arminiano e calvinista, eles ficam preocupados que como é que a salvação é para todo mundo, porque eles dizem que salvo uma vez, salvo para sempre, ou que Deus marcou. Eu não quero entrar nisso, porque aqui também, de certa forma, faria até parte do estudo. É um decreto de Deus antes da... tem uma parte calvinista que entende que Deus fez um decreto antes de criar o nome. Não tem um nome tão difícil, não sei o que lá, lapsarianismo. Deus fez um decreto antes de criar o homem e já escolheu quem seria salvo e quem seria perdido. Depois Deus criou o homem, depois Deus permitiu a queda lá, e aí agora é salvo quem ele quer. E outros acham que primeiro Deus criou o homem, depois Deus permitiu a queda e depois Deus escolheu. Na minha mente não existe esse decreto. Pastor, o senhor crê em predestinação? Creio em predestinação porque a Bíblia fala em predestinação, mas não a predestinação individual. Aqueles que aceitarem a Cristo e permanecerem até o fim, fizerem parte da igreja, como igreja, estão predestinados a ir para o céu. Não existe o fatalismo. Deus já marcou o Hélio para ir para o inferno e o Joãozinho para ir para o céu. Ou ao contrário. Não cremos nisso. E ainda cremos que o homem pode perder a sua salvação. Então, isso é muito importante para que nós possamos entender esta questão toda aqui. Ficamos bastante tempo no ponto 1, porque além de ter mais 4 subdivisões, ainda talvez de certa forma, o ponto central da lição para podermos entender, porque ele sempre começa com os argumentos bíblicos, depois falar o que os outros pensam. Agora, a heresia que nega o advento do pecado. Pelagianismo é a heresia mais antiga na história da igreja no tocante à pecaminosidade no gênero humano. O nome vem de Pelágio, monge erudito britânico que viveu em 360 e 420 e que se transferiu para Roma em 409, foi contemporâneo de Agostinho de Hipona, que viveu entre 354 e 430. Então nós vamos ver aqui, adiante, nós temos 2 subdivisões aqui nesse ponto, que é o conteúdo doutrinário, o que Pelágio pregou, e depois a resposta bíblica. Antes, porém, por que foi citado aqui Agostinho de Hipona, que alguns consideram o maior teólogo da igreja? Agostinho de Hipona, ele foi completamente contrário a essa ideia. Nós vamos ver a ideia e o combate que Agostinho teve com ele,
e o porquê, para poder entender melhor isso. E tem isso aqui tudo a ver com esta lição. Conteúdo doutrinário. A princípio, a sua doutrina teve acolhida popular. Mas a gente vai ver que Áureo também teve um pessoal que ficou com ele. Enfim, todas essas pensamentos errôneos que nós estudamos até aqui, houve quem ficasse ao lado dessas pessoas que defenderam. Depois a igreja foi discutir esses assuntos em concílios e chegou a essa conclusão, pela palavra de Deus, que estava errada aquelas ideias. Umas foram totalmente exterminadas, outras permaneceram, continuaram por mais um tempo, e todas elas, de alguma forma, ressurgiram na atualidade, e sabemos que muitas seitas são grandes, hoje existem grandes em número de pessoas que creem daquela maneira que a igreja disse lá atrás que era heresia. Então, ela não era considerada herética porque parecia se tratar de um assunto meramente ético e não teológico. Então, parecia que não havia um problema teológico, era só uma questão ética. Então a igreja não deu muita atenção, ela começou a se popularizar. A controvérsia não foi desencadeada com o próprio Pelágio, mas com o Celestio, jurista romano de origem britânica, um dos principais porta-vozes das ideias pelagianas. A fonte da doutrina pelagiana são os escritos dos seus oponentes. Não existe nada da lavra do próprio Pelágio. Então, Pelágio falou, não escreveu, alguns se opuseram a ele, e quando se opuseram e escreveram para se opor a Pelágio, então colocaram o que Pelágio ensinou. Se você for procurar algo escrito por Pelágio sobre aquilo que ele pensava, você não vai achar. Você vai achar escritos de quem se opôs a ele para combater essa sua falsa doutrina. O que se sabe com certeza sobre a sua teologia se resume nisto: o ser humano não nasce em pecado. A transgressão de Adão não afeta diretamente os outros, não existe pecado original, não existe a corrupção geral do gênero humano. Esses são alguns pontos do pensamento deles. O pelagianismo foi condenado no Concílio de Éfeso em 431. Vou pedir licença para tomar um pouco de água, porque no Rio está muito calor e a gente fica com a garganta seca, né? Veja bem, irmãos, eu vou começar até sobre algo que eu tenho falado nas últimas lições. Pastor, em 431, no Concílio de Éfeso, é que então a igreja descobriu o pecado original que passou de Adão e Eva para todo ser humano. Não, meu amado irmão, não. Entenda bem isto. Surgia uma falsa doutrina, seja ela qual for, tudo que nós já estudamos nas lições anteriores. Antes de só dizer, você está pregando uma heresia, se reuniam, às vezes, como vimos em alguns momentos, houve sinodos, ou seja, uma reunião de lideranças locais, chegava a alguma conclusão, mas mesmo assim, às vezes, havia um impasse, então foram feitos concílios, porque existe a igreja do Oriente, a igreja do Ocidente, então reuniam todo mundo e vão discutir, e eu volto a dizer, não era um concílio de uma semana, não era um concílio de 2 dias, eram de vários meses, onde se debatia, alguém argumentava a favor daquele que tinha aquela ideia, outros argumentavam contrário àquela ideia, se discutia pela Bíblia Sagrada e depois chegava à conclusão. Então, em 431, chegaram à conclusão que o ser humano não nasce em pecado. Isso está errado, esse ensinamento é errado. A transgressão de Adão e Eva, não afeta diretamente os outros. Isso está errado, afeta sim. Não existe pecado original. Existe sim o pecado original de Adão e Eva que passou aos homens. Não existe a corrupção geral do ser humano. Existe sim. Então tudo isto foi discutido e colocado, baseado na Bíblia. E eu volto a dizer aos irmãos, Romanos 5,12, a nossa leitura. Veja bem, com certeza, não foi só neste versículo que se baseou a decisão do concílio, mas está aqui claramente nos escritos de Paulo.
pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Pastor, onde Pelágio colocou essa ideia? Não sei, meu irmão, não existe até aqui na lição escrito. Em que texto da Bíblia ele quis se basear? Às vezes as pessoas têm ideias e lançam a sua ideia. Eu vou falar uma coisa que eu deveria falar, mas se colar, colou, né? Se alguém falar que está tudo bem, E essa ideia talvez para alguns seja agradável. Por isso que alguém tem replicado no século XXI. Muito cuidado com essas coisas. Agora vamos para a resposta bíblica. O pecado original é aquele que veio da queda de Adão. A Bíblia afirma que a transgressão de Adão levou toda a humanidade ao pecado, e isso é uma verdade bíblica. Esse homem pelo qual o pecado se estendeu a toda a humanidade é Adão. A evidência incontestável dessa transmissão do pecado de Adão para a sua prosperidade é a morte. A corrupção do gênero humano é um fato incontestável revelado nas Escrituras. Aí vem Salmo 51:5, quando Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Isaías 1:5-6, Romanos 3:10-12, e confirmado na própria experiência humana. Pastor, mas vamos lá. Eu vou ser condenado pelo pecado de Adão e Eva? Não, presta bem atenção, meu amado irmão. Vamos lá. E aqui... Eu vou ler o ponto 2, eu vou ler o ponto 2, o subtópico 2, depois eu vou comentar isso. A morte de Jesus em favor dos pecadores. Por essa razão, o Alcorão nega a crucificação e a morte de Jesus. Com esse argumento, conclui que não havia necessidade de Jesus morrer pelos pecados da humanidade, por isso o Alcorão rejeitou o sacrifício de Jesus. A cruz de Cristo sempre foi um escândalo para o mundo, uma ofensa para os que estão nas trevas. Quando você vê a religião muçulmana, parece que até que ele mudou de assunto, parece que ele pegou várias heresias, arianas, pelagianas, sempre pelagianas, e tentou trazer para a questão aqui. Porque o problema do pelagianismo era entender que se o homem não foi depravado, ele pode, por seus próprios méritos, receber a salvação. Nós estamos estudando aqui a amatiologia, a doutrina do pecado. Mas, se não entender bem a amatiologia, não vai entender bem a soteriologia, que é a doutrina da salvação. Pois nós já falamos de calvinismo e arminianismo. Inclusive nós, arminianos, às vezes somos chamados por calvinistas mais radicais, a qual que nós somos ou pelagianos ou sempre-pelagianos. O sempre-pelagianismo foi uma ideia de outra pessoa para tentar consertar a ideia de Pelágio. Nós já vimos isso lá atrás, com gente tentando consertar a ideia de Ário, de outros lá, e trazendo heresias são grandes ou piores do que aquela primeira. Então, no sempre-pelagianismo, o homem pode chegar por conta própria de Deus. Nós, arminianos, volto a dizer, não acreditamos nisso. Somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, 1-10. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Eu, inclusive, preguei agora, domingo, na igreja, sobre ser sal da terra e luz do mundo, e depois é um texto que fala sobre as obras. E eu disse para a igreja, para a nossa sede: você não é salvo pela obra que você faz. Agora, não temos obras a fazer? Temos. E a fazemos porque somos salvos. E o objetivo, quando fazemos algo para Deus, que está dentro da sua palavra, é para que o nome dele seja glorificado. Jamais o nosso, mas sempre o dele. Porque nós mesmos não temos nada de nós mesmos, meu irmão. Pô, pastor, só tem uma capacidade para dar um estudo bíblico aqui para nós. Não, meu irmão, isso vem de Deus, eu não sou nada. Eu não sou nada. E até mesmo aqueles aos quais eu pesquisei para que pudesse trazer algo aqui para os irmãos nessa aula, também não são nada e receberam de Deus, e assim os que ensinaram a eles, os que vieram antes, e a gente vai chegar até o tempo bíblico. Nós não somos nada, Deus é tudo. Tá? Pastor, mas eu estudei, eu fiz pós-graduação. Não, mas irmão, esquece isso. Não é que você não tem que fazer. Se prepare, estude, faça o melhor.
Nem todas as áreas, se não for na área espiritual, não vão fazer isso. Hoje um médico, ele não vai prosperar na sua condição de médico se ele não fizer várias especializações, atualizações. Então, também nós cristãos temos que estudar, é possível fazer, estudar a Bíblia, o que não pode fazer um seminário, estar na escola dominical, aprendendo cada vez mais, mas, veja bem, meu amado irmão, no fundo, tudo que nós fazemos, a glória é dele, o louvor é dele, é tudo glória para ele, ok? Então, vamos lá, Jesus morreu por nós na cruz. Vem o muçulmano e outros, como vamos ver no ponto seguinte, que querem negar isto. Por quê? Querem negar isso porque não querem entender que nós recebemos o pecado de Adão e Eva, porque não foi só os evangélicos, não, meu irmão, todos, judeus, muçulmanos, todas as religiões, todos os seres humanos receberam o pecado de Adão e Eva. E só tem uma maneira disso ser resolvido. Estava lá no proto-evangelho, 3,15, a semente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente, é Jesus morrendo na cruz do cavalo, tomando sobre si, fazendo pecado por nós, morrendo naquela cruz no nosso lugar. Aí você pode ter a salvação, a vida eterna, e é pela graça. Mas o que nós entendemos diferentemente de outros é que você, eu, qualquer um de nós pode resistir, e mesmo depois de não ter resistido e ter aceitado esta graça, entendido que Cristo é o Salvador, estando na igreja, podemos apostatar da fé. Por isso, mais uma vez, eu apelo para o versículo que já citei, mas existem outros, aquele que estiver em pé, olha que não caia. Paulo fala sobre Demas, que amou mais o mundo e o abandonou. Ou seja, Demas antes amava a Deus e depois passou a amar o mundo, ou seja, apostatou da fé. Cuidado, muito cuidado nas nossas vidas. Agora vamos entrar naquela parte que não se torna menos importante, né? São, como eu disse, também o ponto 3 tem duas subdivisões, que é as ideias hoje, os pensamentos pelagianistas em nossos dias. O perigo dessa heresia para a vida do crente da igreja. Pensamentos pelagianistas em nossos dias. Essas ideias estão ainda hoje nas religiões reencarnacionistas, que negam a queda do Éden. O movimento religioso denominado ciência cristã, que nega a existência do pecado, e no mormonismo, a transgressão de Adão não passou para a raça humana, cada pessoa é responsável somente pelos seus próprios pecados. Devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Guarde essa frasezinha aqui. Essas pessoas estão entre nós no dia a dia. Importa saber como identificar a teologia antibíblica delas, como também apresentar o Evangelho que as conduz à salvação, porque Jesus morreu por elas também. João 3,16, Deus amou muito a maneira de seu filho ingênuo para todo aquele que nele que não pensa tem vida eterna, e assim por diante. E nessa missão temos a ajuda do Espírito Santo. Então vamos ver bem, meu irmão. Aqui ele cita 3. Primeiro, as religiões reencarnacionistas. O que é uma religião reencarnacionista? Aquela que creem que o homem ele reencarna. O que é reencarnação, pastor? A maioria delas, colocando um bojo, espiritismo e algumas outras, entende que o homem vive aqui nesta terra e quando ele morre, ele vai para um chamado mundo dos espíritos. O seu espírito vai para lá para se aperfeiçoar. E aí ele volta, dependendo do ramo, ele volta como ser humano, como o espiritismo kardecista, você está vivendo nessa existência como homem, pode voltar como mulher e tal. E tantas reencarnações que ele vai passar nesse mundo de espírito até que o seu espírito seja aperfeiçoado e ele não precisa mais reencarnar. Existe a parte hindu que crê que você pode voltar até no animal. Então veja bem, a reencarnação é antibíblica. Hebreus 9:27 diz: ao homem cabe morrer uma só vez e vem o juízo. Então essa religião não vai entender que o pecado passou, porque não tem lógica acreditar que o pecado passou a todo homem, se o homem vai ter a oportunidade de ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar, até que seja aperfeiçoado. Não. Então cada um neste caso aqui, como ainda a parte do humanismo, é responsável por suas ações. Então se ele for mal nesse mundo, ele vai lá para se aperfeiçoar. Quanto mais mal for, mais vezes ele vai ter que reencarnar. Isso tudo é heresia. Segunda, é o movimento chamado ciência cristã. Ellen Baker, uma mulher, Ellen Baker, fundou essa religião,
e ela simplesmente nega a existência do pecado. Se não existe pecado, não existe nem pecado original. É uma heresia plenamente refutável pela Bíblia, não precisa nem explicar isso, é só você estudar a matiologia, que você vai ver. O pecado é uma realidade, como estamos estudando hoje aqui em parte. Eu vi até um vídeo do pastor Ciro Santos de Bode, ele disse que certa vez ele esteve nos Estados Unidos e foi em Boston e mostrou o vídeo. É muito grande a sede desta religião lá. Tem gente que crê nisso, ainda hoje. Então, nega o pecado original, nega que o pecado passou a todos os homens, porque não crê na palavra de Deus, mas crê no ensinamento de uma pessoa. E o mormonismo, que nega que a transgressão de Adão tenha passado para a raça humana. Então, cada um de nós somos responsáveis pelo nosso pecado. A transgressão de Adão passou para nós, Cristo veio e morreu na cruz do Calvário. Então, ele veio, tomou todos os meus pecados. Agora, o que eu sigo hoje, pastor? Eu sigo a lei de Moisés? Não, eu sigo a lei de Cristo. Eu tenho que obedecer a Ele. Se eu não obedecer a Ele, se não fizer a sua vontade, se eu pecar e não pedir perdão a Ele, não me arrepender e deixar o pecado, eu sou responsável pelos meus pecados. Nesse sentido, sim. Eu vou ser condenado no final porque, ou absolvido. Se eu creio em Cristo, serei absolvido porque Ele tomou pecado sobre meus pecados sobre Ele, e a Bíblia diz, filhinhos, eu tenho dito isso para que não pecar, mas se pecar, tem advogado. Estudamos semana passada, a única vez que a Bíblia chama, em 1 João capítulo 2, Jesus de Paracleto. Então, advogado é aquele que vai interceder por nós, vai receber a salvação. Mas se eu já fui remido e lavado no sangue do Cordeiro, se eu não perdoo meus pecados, mas eu continuo pecando sistematicamente, errando sistematicamente, voltando, como Pedro diz lá, é como uma porca que volta ao espojador da lama, é como o cão que come o seu próprio vômito. Aí eu realmente, como já falamos anteriormente, corro risco de apostatar da fé e perder a minha salvação. Então, a realidade é essa. E agora, só para fazer um comentário rápido, ele diz aqui, devemos conhecer bem aquilo que nós cremos e também o ponto de vista do outro para sabermos conversar. Então, a primeira coisa, você tem que saber e entender bem o que você crê. E segundo, se possível for, e aí nós temos vários livros de apologética, heresiologia, e se você não tiver até na internet boas fontes, não é qualquer fonte, você pode ler, para quando você tiver que conversar com essa pessoa, porque de repente você vai falar uma coisa e dizer, você crê nisso? Eu falo, não creio nisso. Você ouviu falar que ele crê nisso dessa maneira, mas não é. Aqui você está vendo a realidade do pastor Ezequiel Soares. O pastor Ezequiel Soares tem um ótimo livro, ele tem um livro chamado Apologética Cristã, eu tenho ele, esse livro, eu vivo lendo ele, eu vou lendo, relendo, para cada ponto, e ele fala sobre vários pensamentos das seitas e heresias e como refutá-las. Então é importante você saber o que você crê e também entender um pouco o que aqueles outros pregam para poder saber conversar com eles. E agora vamos para terminar a lição, última subdivisão, o perigo. Quando as pessoas não conhecem bem as crenças e as práticas da sua igreja, terminam atraídas facilmente por ensinos diferentes, que às vezes lhe parecem corretos, e por isso nem examinam seus fundamentos. Vamos ver aqui, 1 Tessalonicenses 5:21. Eu sei o que está escrito, meu amado irmão, vou abrir. Até porque depois a gente vai falar uma coisa importante aqui, tá? Sobre a questão da Bíblia. Eu falei ontem na igreja também, vou repetir para os irmãos aqui. 1 Tessalonicenses 5:21. Poderia falar de cabeça, mas eu vou ler e explicar. Examinai tudo e retende o bem. Nem todo mundo está pronto para examinar tudo. Algum, como ele diz aqui, pode acabar indo por os pensamentos de ensino diferente. Retende o bem, o que é bom, o que é saudável, a doutrina bíblica, aquilo que é a palavra de Deus.
E aí ele diz um ponto aqui muito interessante. Eu disse citei mais ou menos isso lá na frente. O analfabetismo bíblico é o drama do século que tem levado essas pessoas para o erro doutrinário. Analfabetismo, meu irmão, o que é analfabeto? Alguém que não sabe ler nem escrever. Conhece o A, não conhece o E, o I, o O, o U, o B, C. E essa pessoa, por não conhecer, muitas vezes pode ser enganada por outros. Porque no final das contas, mesmo uma pessoa analfabeta, que não sabe ler e escrever, ela tem que certos compromissos. Ela tem que, pelo menos, colocar o dedo lá, né, se não sabe assinar, para alguma coisa. Então, nessa, ela pode ser enganada porque ela não sabe ler aquilo que estão mandando ela testar como certo. Então, o analfabetismo bíblico, ou seja, não conhecimento deste livro, e aí voltamos a dizer, pastor, mas eu não posso fazer um seminário, é difícil assim, meu irmão, não estamos nem falando de seminário. Se você puder, louvado seja o nome do Senhor, um bom seminário, seria ótimo para cada crente. Mas se você não pode, ok, mas pelo menos leia a Bíblia, porque aqui não está dizendo analfabetismo teológico, aqui está falando analfabetismo bíblico. Aí vem alguém com uma ideia diferente e, peraí, isso eu acho que tem uma certa razão. Cuidado, meu amado irmão. Conheço pessoas aí, graças a Deus agora não está pensando mais assim, que foi atrás de um cara na internet que diz que o nome de Deus é Yahu. Tem uns que diz que é Yoshua. Nós já estudamos isso, nós estudamos aqui na lição. Testemunha de Yoshua. O nome Jesus é heresia, herético, é a marca da besta. Cuidado, meu amado irmão. Tem que conhecer a Bíblia. Então, frequente a escola bíblica dominical, leia a palavra, ore para que o Espírito Santo faça você entender esta palavra. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus, ela não passará. Vamos aqui para a conclusão, que é até pequenininha. Ele diz assim, nesse mesmo estado de corrupção total, nem tudo está perdido, há esperança. Desde a queda de Adão no Éden, Deus tem demonstrado seu amor e cuidado com a posteridade do primeiro casal. Deus não nos abandonou em seu amor e misericórdia. E aí ele cita Efésios 2, que eu já citei, não é esse versículo, mas ele cita aí, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça e salvo. A corrupção passou o homem, mas a semente da mulher veio e morreu na cruz do Calvário, por amor a nós. A base do Evangelho é o amor. E a Bíblia diz claramente que não fomos nós que o amamos primeiro, mas ele nos amou primeiro, morrendo naquela cruz. Basta aceitá-lo como Salvador. Pastor, eu preciso para entrar no céu, aceitar Jesus como Salvador, permanecer firme na presença dele, crendo na sua palavra. Deus abençoe a todos os amados irmãos em nome de Jesus. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos ministrando mais uma aula. A salvação não é obra humana, que é uma continuação desse estudo de hoje. Continuaremos estudando agora. Hoje estamos na martirologia, o pecado, e vamos entrar mais profundamente na soteriologia na semana que vem. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.